Boa noite a todos, irmãos, amigos. É bom estar com vocês em mais essa noite da Semana de Oração. E é um prazer vê-los de novo, né? De ontem, de anteontem. Alguns têm vindo todos os dias. Louvado seja Deus por isso. E outros têm tido maiores dificuldades e a gente até entende os problemas, né? Mas seria bom se todos que pudessem, viessem. Nós estamos aprendendo muitas coisas interessantes essa semana aqui. Ontem, o irmão Cristiano falou sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia foi uma luz dada a Daniel, né, que apresentava um período longo, profético, que levava até o tempo do fim. E essa profecia foi entendida, foi estudada profundamente por Guilherme Miller e mais algumas pessoas, e eles basearam-se nessa profecia para crer que Jesus voltaria a este mundo no dia 22 de outubro de 1844. Havia muitas razões para eles pensarem dessa forma. Quem se lembra do que o irmão Cristiano falou ontem? A profecia, 2.300 anos. Havendo uma data de início, não haveria muita dificuldade em calcular quando seria o final do tempo, né? Então essa profecia que começou a cumprir-se em 457 a.C., terminaria seu cumprimento em outubro de 1844. O que entendiam nossos pioneiros? O que entendia o mundo protestante na época? Quem era o santuário? Onde era o santuário? A terra. Então, o santuário seria purificado. Então a terra seria purificada. Que forma poderia haver de purificar a terra que não fosse com a volta de Jesus? Então eles criam e começaram a defender que Jesus voltaria a este mundo no dia 22 de outubro de 1844. Chegou o dia 22 de outubro. Eu quero reeditar com os irmãos a pregação de Samuel Snow. Mas queria que vocês interagissem comigo. José Bates estava pregando numa campal em Hampshire. Estava um calor escaldante e o povo estava ali ouvindo pacientemente José Bates fazer uma longa pregação, trazendo muitas histórias do seu tempo de marinheiro, e o povo estava cansado e com muito calor. Chegou um cavaleiro, desceu do seu cavalo e sentou-se numa das cadeiras lá atrás. E o povo olhou e viu que era Samuel Snow. Então a irmã de José Bates pediu a palavra e disse: "Ô, maninho, está muito bonito o que você está falando, mas a gente queria ouvir o irmão José, o pastor Samuel Snow, o irmão Samuel Snow. Porque ele tem verdades muito importantes para o momento de hoje." E dentro da pregação de Samuel Snow, ele considerou algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar, queria que vocês interagissem comigo. Ele fez algumas perguntas. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós no primeiro mês, na primavera do ano, no mesmo dia que o Cordeiro Pascal era morto. Mas isso não era tudo. Em que hora do dia era morto o Cordeiro Pascal? Em que hora do dia era morto o Cordeiro Pascal? De manhã ou à tarde? À tarde. Quando foi que Jesus morreu? Em que hora? Era no meio da tarde, não era no fim da tarde. E Jesus morreu à hora 9. Qual é a hora 9? Às 3 da tarde. Cristo morreu no ano predito pela profecia, na metade da semana, como dizia a profecia, no dia e hora prescritos pela lei cerimonial, que era a hora do sacrifício. Vamos então ao dia da expiação. O que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação? O que eles faziam? Vocês sabem, me respondam. O que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação? Entrava no lugar santíssimo e fazia o que ali? Purificação do santuário.
E isso acontecia exatamente assim. Se Cristo morreu, nasceu, morreu, na hora que a profecia dizia, dentro dos horários, mais ou menos que a Bíblia já tinha dito. Então, agora Cristo estava no lugar santíssimo do santuário celestial. Se a terra foi purificada, se o santuário era purificado no dia da expiação, também o santuário celestial seria purificado no dia da expiação. Cristo sairia do santuário para fazer a purificação da terra. Em que dia era purificado o santuário? Pode falar. 10º dia do 7º mês. Então, queridos ouvintes de Samuel Snow, 10º dia do 7º mês desse ano, que se cumpre o período profético das 1300 tardes e manhãs, é dia 22 de outubro. Então, no dia 22 de outubro, no 10º dia do 7º mês, que seria 22 de outubro no nosso calendário, teria lugar a purificação do santuário. Então, Cristo sairia do lugar santíssimo do santuário para fazer a purificação do santuário que era a terra. Tudo dizia que realmente Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Se a profecia para vir ao mundo, para ser ungido, se cumpriu. Se a profecia para morrer se cumpriu. Se o fim do período profético se cumpriu. Então, por que não se cumprir? Era sempre o modelo terrestre em comparação à realidade celestial. Era sempre o tipo indicando o que aconteceria depois no antítipo. Cristo morreu no dia exato determinado pela profecia. Não seguirá também um tempo determinado para fazer a purificação do santuário? Jesus não faria a purificação do santuário celestial na data exata da expiação daqui da terra? Fatos muito interessantes que chamou bastante a atenção do povo naquela palestra, naquele estudo, e o povo correspondia, respondendo a Samuel Snow. Então Samuel Snow disse o seguinte: queridos irmãos, nós estamos na 2ª semana de agosto. Em menos de 3 meses, o Senhor completará a expiação e sairá do santuário para abençoar seu povo expectante. Em menos de 3 meses, a obra de Deus será completada. Nunca mais teremos um inverno nesta fria e velha terra. Em menos de 3 meses, o noivo estará aqui para levar a sua noiva que o espera. Não é agora o tempo para o clamor da meia-noite, o clamor, eis o noivo, saí-lhe ao encontro? Guilherme Miller tinha trabalhado muito com essas datas. Orou intensamente e depois escreveu essas interessantes palavras: vejo uma glória no 7º mês, como nunca vi antes. Estou quase no lar. Glória, glória, glória. Nos últimos dias de espera, os adventistas fecharam seus comércios, mecânicos trancaram suas oficinas, empregados desistiram dos seus empregos. Nas reuniões que se faziam constantemente, dezenas confessavam seus pecados e uniam-se uns aos outros em oração. Grandes somas em dinheiro eram doadas para que os pobres pudessem liquidar suas contas e para a publicação de literatura que levasse essas boas novas às pessoas que ainda não tinham conhecido sobre a volta de Jesus. No campo, alguns fazendeiros abandonaram suas plantações. As batatas permaneceram na terra. As maçãs apodreceram nos pés. Na cidade, juízes de paz, professores e até um magistrado renunciaram seus postos para esperar o dia da volta do Senhor. 15 de outubro, faltavam apenas 7 dias. 16, 17, 18, dia 19. As impressoras pararam de rodar. Não havia mais tempo para publicar livros, publicar folhetos e serem distribuídos. Dobraram a tenda em que faziam as reuniões pela última vez. Os pregadores voltaram para casa para estarem com suas famílias e aguardarem um momento precioso da volta de Jesus. A adolescente na época, Ellen White, escreveu mais tarde: este foi o ano mais feliz da minha vida.
Meu coração estava cheio de feliz expectativa. Dia 20, dia 21, dia 22 de outubro de 1844. Este ano, 2013, hoje, completa 169 anos do dia da grande expectativa da volta de Jesus. 169 anos já se passaram. Há 169 anos atrás, uma multidão que reunia mais ou menos 50 mil pessoas em diversos lugares, estava reunida esperando a volta de Jesus. Os irmãos podem imaginar o tamanho da expectativa? Pode imaginar o tamanho da ansiedade com que aquelas pessoas aguardavam o momento da volta de Jesus? Tudo estava certo. Os cálculos tinham sido feitos e refeitos. As datas tinham sido conferidas, tinham sido corrigidas, acertadas. Não havia nenhuma razão para Cristo não voltar no dia 22 de outubro de 1844. Aquelas pessoas tinham acompanhado esses sermões, tinham estudado junto com os líderes, tinham compartilhado, tinham pregado, tinham disseminado essa crença em que eles estavam firmemente alicerçados. Chegou o dia 22 de outubro de 1844. Quando os ponteiros do relógio se aproximaram das 24 horas, corações ansiosos dispararam. Deve ser a meia-noite, pode ser a meia-noite. Durante 14 anos, Guilherme Miller pregou ardorosamente a mensagem da segunda volta de Jesus. Naquela época, os Estados Unidos tinham mais ou menos 17 milhões de habitantes. Apenas 17 milhões de habitantes. E 50 mil pessoas estavam envolvidas nessa expectativa da volta de Jesus. O dia tão esperado, 22 de outubro, havia chegado. Não havia dúvidas. As últimas horas haviam sido gastas em fervorosa oração e reestudo da Bíblia. Eles queriam estar seguros do que estavam esperando. O dia era este, sem nenhuma dúvida. O dia tão esperado, o dia da segunda volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Entre as pessoas que se reuniram ao movimento millerita, estava o pastor congregacionalista Carlos Fitch. Foi o primeiro pastor do movimento adventista. Fitch tinha 30 anos apenas. E também pregava a mensagem da volta de Jesus, conforme tinha estudado com Guilherme Miller. Depois de ter estudado minuciosamente as profecias de Daniel e Apocalipse, esse primeiro pastor do movimento millerita passou a ser um pregador também da volta de Jesus. Poucos dias antes do dia 22 de outubro, o pastor Fitch batizou 3 grupos sucessivos de conversos em um rio. E era um dia muitíssimo frio. E talvez esse sacrifício que ele fez pela causa tenha lhe custado a vida. Porque 8 dias depois ele morreu de tuberculose. A medicina naquele tempo, irmãos, era muito rudimentar. As pessoas morriam, mas morriam muitas mesmo, de doenças que hoje a gente quase nem ouve falar, são completamente erradicadas. Morriam de cólera, morria de coqueluche, de gripe. Morriam. Os obituários da Review and Herald, a revista oficial adventista, era cheia de fotografias de jovens que morriam na flor da idade mesmo, por doenças. Doenças que hoje não matam ninguém mais. E Carlos Fitch morreu no dia 14 de outubro. O pastor Fitch tinha 6 filhos, tinha apenas 30 anos de idade. Tinha 6 filhos. A riqueza daquele tempo era filhos, né? 4 filhos de Fitch já tinham morrido. Doenças desse tipo. Restava o pai, a mãe e 2 filhos. E agora morre também o pai. Mas faltavam apenas 8 dias para a volta de Jesus. Para que se lamentar? Para que se entristecer tanto? Para que se rasgar em prantos, em choro?
para que se entristecer? Se daqui a 8 dias nós vamos ver de novo papai e crianças. A esposa perdeu o marido e quatro filhos. E não estava abatida por isso. Por que não estava abatida? Porque não era apenas uma expectativa, assim, uma suposição. Esse pessoal tinha certeza da volta de Jesus. Quando ele morreu, o periódico millerita Midnight Cry relatou que sua viúva e filhos órfãos, dizia eles, estão agora em Cleveland, aguardando confiantemente a vinda de nosso Senhor, para reunir os membros espalhados de sua família em poucos dias. E diz assim o periódico: a irmã Fitch está sorridente e feliz. Mamãe, nós veremos papai novamente? Perguntam os 2 filhos do pastor, em meio às lágrimas no dia do funeral. Sim, queridos, responde corajosamente a senhora Fitch. Em poucos dias, quando Jesus voltar, ele despertará papai e seus irmãos, adormecidos também. E então seremos uma família completa e feliz outra vez, e para sempre. Os dias transcorreram cheios de ansiedade, cheios de expectativa. E na noite de segunda-feira, 21 de outubro, as crianças tornaram a perguntar: mamãe, amanhã vamos nos encontrar com o papai? Sim, queridos, ela disse, olhando esperançosamente para o céu. Havia muitas famílias em situação semelhante à da família Fitch. Gente esperando rever seus filhos, seus entes queridos que haviam morrido. Milhares antecipavam o momento da alegria da volta de Jesus com o momento da esperança, da confiança, da certeza. Porque em breve veriam Jesus e seus familiares novamente. Mas a manhã do dia 22 passou. A tarde também. Na pequena vila de Washington, no estado de New Hampshire, havia uma igrejinha branca. Pertencia à sociedade cristã, cujos membros aceitaram a pregação de Guilherme Miller, e outros homens também esperavam a volta de Cristo. Ela estava lotada de pessoas aguardando Jesus, esperando Jesus. Em Lowhampton, no estado de Nova York, Miller, sua família e muitos amigos reuniram-se numa formação rochosa nos fundos da casa para esperar Jesus. O sol já estava se escondendo. A noite estava chegando. Será que nós temos a sensibilidade para imaginar a emoção daqueles momentos daquelas pessoas? E o coração que já disparava, batendo mais forte, porque a noite já havia chegado e Jesus não tinha ainda voltado. Nós todos já esperamos alguém algum dia, né? E o tempo passa e a pessoa não vem, e passa do horário e não chega. O que será que aconteceu? O que está havendo? O coração já fica aflito, né? E já vem um gosto amargo na boca quando a gente não sabe o que aconteceu e a pessoa não veio. Deve ser a meia-noite. Só pode ser a meia-noite. Faltam apenas alguns minutos para as 24 horas. Segundos agora. Ao soarem as 12 badaladas do relógio da cozinha, todos os olhares se voltam para o céu, aguardando o sinal do Filho do Homem. E nada de Jesus aparecer. Não é possível. O que aconteceu? Lágrimas começam a rolar pelas faces de milhares de pessoas. 22 de outubro havia terminado e Jesus não veio. Da varanda de sua casa, a senhora Fitch ainda olhou para o céu. A lua iluminou seu rosto coberto de lágrimas. Quase não notou quando uma mãozinha bateu na sua.
Mamãe, por que papai não veio? O livro História do Adventismo diz assim: o sol ergueu-se no horizonte, no oriente, como um noivo que sai dos seus aposentos, mas o noivo não apareceu. Permaneceu no meridiano quente e comunicador de vida, trazendo salvação nas suas asas, mas o sol da justiça não apareceu. Escondeu-se no ocidente, flamejante, cruel, terrível como o exército com bandeiras. Aquele que se assenta sobre o cavalo branco não retornou como líder das hostes celestiais. As sombras do ocaso estendiam-se serena e friamente por sobre a terra. As horas da noite passavam vagarosamente. Em desconsolados lares de mileritas, os relógios assinalaram 12 horas da meia-noite. 22 de outubro havia terminado. Jesus não veio, Jesus não voltou. Vejam esse clipe. Vamos ver se hoje ele toca, né? Conforme os dias passavam, muitos foram batizados. Os crentes fecharam seus armazéns, abandonaram seus empregos, confessaram seus pecados e passaram horas em oração. Finalmente, as fatigadas prensas cessaram de imprimir. A tenda de reuniões foi guardada por última vez e os líderes voltaram a seus lares para estar com suas famílias. Outubro é outono na Nova Inglaterra. Do outro lado deste arvoredo de bordos, onde Millie lutou com Deus, há um grande afloramento de calcário. Hoje se conhece como a Rocha da Ascensão. Aqui os amigos de Millie se reuniram na terça-feira, dia 22 de outubro, e olhando para o leste, esperaram com devoção a vinda de Jesus. Por todo o país, dezenas de milhares de adventistas, como se chamavam agora os seguidores de Millie, se reuniram nas igrejas, tendas e lares. Mas Jesus não veio. O que havia começado como um dia de doce esperança terminou numa amarga escuridão de desapontamento.
Nos dias e semanas seguintes, a humilhação, confusão e dúvida ameaçaram submergi-los. Inevitavelmente, o ímpeto ativo do movimento do advento cessou abruptamente. Alguns desistiram. Será que Guilherme Miller os havia enganado? Mas Miller nunca abandonou sua fé no breve regresso de Jesus. 4 anos depois do desapontamento, ele construiu esta capela em sua fazenda, atrás da Rocha da Ascensão. O grupo de crentes que continuou compartilhando a esperança de Miller se reunia aqui com ele e sua família. Miller tinha razão em ensinar que Jesus viria outra vez. O Novo Testamento se refere a isso mais de 300 vezes. E ele tinha razão em dizer que todos se preparassem para a vinda de Jesus. Afinal de contas, Jesus, Paulo, Pedro, João e os cristãos através dos séculos disseram o mesmo. Miller tinha razão ao dar mais atenção a Jesus que a qualquer data específica. E ele tinha razão ao declarar que os 2.300 dias são 2.300 anos. Pois ao estabelecer esse princípio de dia por ano, ele se alienou com muitos estudiosos eminentes da Bíblia de 2.000 anos passados. E ao declarar que os 2.300 anos se estenderiam até a década de 1840, Miller foi só um entre os milhares de estudantes contemporâneos da Bíblia que criam o mesmo. Então qual foi o erro? Em muitos modos, foi o mesmo erro que os discípulos cometeram quando pensaram que as profecias diziam que Cristo viria como um rei. Não foi o erro de um incêndio irracional, ou o imprudente cálculo de um fanático, senão um honesto e mal entendido significado da frase do Velho Testamento onde menciona a purificação do santuário. Mas por que Deus permitiu que o homem que ele havia chamado tão obviamente para um propósito cometesse um erro tão grave? Talvez nunca saibamos a resposta completa a essa pergunta. Mas lembremos que naquele tempo, muitos cristãos queriam uma conversão mundial, que culminaria com a vinda de Jesus Cristo 1000 anos mais tarde. Talvez Deus, em seu amor, estava enviando uma alarmante mensagem ao mundo, para advertir dos crescentes problemas e maldades que precederiam o iminente regresso do seu filho, antes dos 1000 anos. O cálculo de Miller sobre a profecia de 2.300 anos de Daniel estava correto. Algo ocorreria no fim dos 2.300 anos. A purificação do santuário. Esse acontecimento demandava grande publicidade e a maior atenção possível. Mas o significado e o propósito do mesmo seriam descobertos por muitos. Miller faleceu apenas 5 anos depois do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Pouco antes de morrer, Miller escreveu esta carta inacabada. Prezado irmão, não posso abster-me de escrever 1 ou 2 palavras, embora não possa ver. Tudo está correto. O esposo vem, não há dúvida. O rei terá que vir. Levantem suas cabeças, animem-se, sejam crentes em vez de infiéis. Logo veremos aquele a quem houvemos buscado e esperado. Por que então Jesus não veio? O que foi que aconteceu? Onde houve o engano? Os cálculos estavam certos? Estava tudo certo? Por que Jesus não veio? Houve um pequeno mal entendido, ou entendimento equivocado. Na conferência de amanhã nós vamos estudar sobre esse assunto e ver exatamente onde houve o engano na interpretação da profecia.
e como Deus esclareceu a todos os seus filhos a realidade. Sempre